Oi pessoal, estou aqui de novo, Paulo Teresco, do Consultório Editorial. Agora eu vou comentar minha coluna da semana passada, que saiu no jornal Publishing News, o nosso querido boletim eletrônico, onde comenta as questões de gênero literário, de maneira muito direta. Às vezes eu acho que eu pego pesado ali, mas é importante, às vezes, dar um choque no pessoal, em função dessa questão de que a gente, por incrível que pareça, nas escolas não se aprende a separar crônica de conto, poesia, mesmo até da prosa, né? Quem dera ficção de não ficção, é incrível como se desconhece isso. E como em outros países onde há uma disputa maior, onde o mercado literário é mais ativo, que é algo que todos queremos, né? Um mercado mais ativo, mais gente publicando, mais gente lendo, mais gente editando, enfim, um mercado mais ativo. E o nosso ainda carece dessas situações onde a gente não sabe muitas vezes o que é uma crônica tão importante, o próprio conto, que na minha opinião é um gênero maior, porque ele carrega a coisa do subterrâneo, de ter uma segunda história, e que acaba sempre revelando, justamente por essa estratagema, um poder mágico de transformar um conto realmente numa boa peça literária. Um romance também, claro, há confusão, e a gente tem que reconhecer, na medida em que os Estados Unidos chama-se novel, e no Brasil nós temos por novela, mas não tem nada a ver com o outro. A novel nos Estados Unidos é o nosso romance, e a nossa novela aqui não passa de um conto estendido, né, um conto de mais páginas, o que realmente é muito difícil de fazer, e é uma arte, por que não? E das boas. Então, mas são categorizações, na verdade, que servem para nos balizar, para poder nos dizer que direção temos que tomar. Não adianta você só, quero escrever um romance. Você tem o domínio, às vezes é bom ter o domínio das outras áreas e também saber essa diferença, né, entre o conto, a crônica, a própria questão da crônica, muitas vezes ter uma historinha ali dentro e essa historinha não se concluir. Eu gostava muito das minhas oficinas, onde eu aprendi sobre a questão do sketch, que pode ser o que muito faz o Luiz Fernando Veríssimo, o pessoal que gosta muito dele, que conta pequenas historinhas, quase piadas às vezes, e sem uma história maior, sem um enredo gigantesco, um enredo maior. Simplesmente aquele instante. Quase que, portanto, um sketch, né, que pode se transformar até numa peça de teatro, que aí tem um sketch que se conhece muito, que é o rascunho, ou aquela coisa mais solta, descomprometida. Mas em literatura ou no mercado editorial a gente tem que reconhecer isso aí. Mesmo uma história infantil, que muitas vezes se aprende, se agarra a poucas frases, a frases limitadas, né, uma história muito, que se baseia muito mais na ilustração, e às vezes um pouquinho mais do que isso, onde a história ela é maior. É fundamental ter a noção dessa construção, desse gênero que você está praticando. Por quê? Uns têm a questão da ficção, né, do desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de enredo, e em outros nem tanto. Como no caso, por exemplo, um artigo de opinião, que realmente não tem nada a ver com os outros, e é muito confundido com crônica. Enfim, no Brasil, inclusive, crônica, dizem que a nossa crônica é o nosso gênero muito particular. Realmente, no exterior a gente não vê tanta gente praticando esse tipo de gênero que a gente tem, e aqui tem grandes autores tradicionalmente operando. Mas um dos segredos para se sair dessa sinuca, eu diria, é justamente tentar essa oficina de escrita criativa com escritores que dominem muito bem o assunto, tanto à distância quanto presencial, e também ler, estudar o gênero conto. Existe a poética do conto, que eu acho que ela faz uma diferença enorme, um verdadeiro divisor de águas aí, sobre os demais gêneros, mas também tem oficinas aí na área de, voltando à questão da oficina, tem a oficina de crônica com o Rubem Pens, que é presencial na cidade de Porto Alegre, mas eu sei que em outras cidades do Brasil existem também. Então, a gente, assim, eu acho que esse é um recado que está sendo dado. Eu gostei muito da repercussão que a coluna, que é um artigo, portanto, artigo de opinião, são crônicas que eu faço ali no jornal, melhor no Publishing News, o jornal é um vício, né? A gente não vai se separar tão cedo dele. Então, esse boletim eletrônico Publishing News, eu fiz ali esse comentário, porque até a nível de concurso a gente vê as pessoas, me manda uma narrativa. Mas que narrativa? Que tipo de narrativa? Quantas páginas? Enfim, a que se propõe? Tive inclusive a dificuldade pessoal de lidar nas dissertações do vestibular, justamente por isso, por essa dificuldade em compreender o que vem a ser uma dissertação, quando a gente basicamente aprende isso na escola citando. Então, talvez se aprendesse os outros gêneros, talvez com um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de arte e diversão sobre os outros gêneros, entenderíamos melhor a nossa relação com o conteúdo escrito, que é o que está em jogo, e não com o conteúdo falado, como esse eu pratico aqui. Tá, gente?
Eu sei que eu falei até criei demais, mas fica a dica, dá uma olhadinha no Polution News. Espero que o site também, eu vou colocar o site aqui no final. Eu acho que vale a pena. E se alguém tiver uma colaboração, por favor, traga aqui. E espero que tenha mais como esse. Valeu, gente, foi um prazer.